8 horas e 35 minutos, estamos de volta com o Sul Notícias nessa manhã de terça-feira, dia 26 de abril. E a partir de agora eu vou conversar com o assessor jurídico da Câmara de Vereadores do município de Sombrio, doutor Marcelo De Luca, a quem eu agradeço por aceitar nos conceder essa entrevista. O nosso convite foi para que ele viesse aqui conversar conosco a respeito do processo legislativo. Qual a função do vereador? Quais são as prerrogativas? O que o vereador pode, o que ele não pode propor em termos de legislação? Enfim, qual a diferença entre a expectativa do candidato a vereador e a realidade do representante eleito para a Câmara de Vereadores de qualquer município? Também conhecer como funciona todo o conjunto do processo legislativo, seja ele por uma Câmara de Vereadores, uma Assembleia Legislativa ou uma Câmara Federal. Muito bom dia, doutor Marcelo, obrigado pela sua presença, obrigado sinceramente pela sua participação, por estar aqui no nosso programa. Já são quantos anos de atuação dentro do processo legislativo? Bom dia, Xixo, bom dia a quem nos assiste. Então, hoje, 20 anos, né, nós atuamos na Câmara de Vereadores Sombrio, né, e também atuamos no direito público aí na região da MESC. São 20 anos de experiência, conhece por dentro, por fora, já teve vários vereadores que passaram por lá, chegaram com muita expectativa, com muito sangue no olho, vontade de fazer, e esbarravam muitas vezes em problemas legais. Mas vamos pelo início, doutor. Como funciona a estrutura do legislativo? O que é o processo legislativo? O que é essa ideia de representante do povo? Então, Xixo, com esse tempo a gente tem uma experiência, né? Ainda temos muito que aprender, mas enfim, a gente já tem uma bagagem de processo legislativo. E o que é importante no início falar, né? Que existem 3 esferas legislativas hoje a nível de Brasil. Esfera federal, a estadual e a municipal. Então, é importante fazer essa introdução para as pessoas, né, às vezes não sabem exatamente quais são as competências, né, dessas esferas legislativas e quem que participa delas, né? Então, lá no Congresso Nacional, são os deputados federais, os senadores, né, na nossa Assembleia Legislativa aqui, que é no Estado, né, são os deputados estaduais, e, finalmente, nas câmaras de vereadores, os próprios vereadores, né, eleitos pela população local. E né? cada um tem competências distintas, né? Sim, cada um tem competências distintas, né? A federal, né, ela tem competência, a nossa Constituição Federal, ela trata da forma geral das legislações, né? E existem algumas competências também que só são atribuídas à esfera federal, da mesma forma a estadual e a municipal. Então, assim, só para nós exemplificar, Sim, né? Para situar no espaço e no tempo. Né? Assim, uma coisa, um assunto que é comum para as pessoas, né? O imposto. Né? Então, hoje, imposto de renda, quem trata de imposto de renda é a legislatura, o legislador federal. Né? O ICMS. Quem trata de ICMS é o legislador estadual, em que pese lá na Constituição Federal, né, e no Código Tributário Nacional, existir lá a menção ao ICMS. Mas quem dá as nuances do ICMS, né, é o legislador estadual. E quem? Se o governador quiser aumentar ou diminuir, ele precisa da aprovação dentro do legislador estadual, do deputado estadual. Exatamente. É o que está acontecendo no caso do leite, né? Que saiu da cesta básica, aumentou o ICMS, agora os deputados têm que votar o projeto para ele diminuir de novo. Exatamente. Então como é que funciona, né? E no âmbito municipal, então, nós temos aí o IPTU, né? Certo. Que é o imposto local, e quem fala sobre ele, legisla sobre ele, é o vereador. Se o prefeito quiser aumentar e o vereador não aprovar, ele não aumenta. Não aumenta, exatamente. Se ele quiser, se o vereador aprovar o aumento, aumenta. Não, claro que também tem alguns critérios que são dentro da lei. Por exemplo, tem a questão de reajuste mínimo, essa coisa toda, que o vereador tem que observar também. Exatamente, né? Às vezes é importante, né? Até por conta da receita do município, porque a receita do município é usada para educação, saúde, assistência social, entre outras. E no caso do IPTU é o único imposto que fica integralmente no município. Exatamente. Bom, vamos lá. Aí nós temos o aspecto de que o vereador chega na Câmara de Vereadores e ele quer, eu quero fazer leis.
porque eu quero mostrar trabalho. O que é de competência do legislador do município? Até onde vai a mão dele no processo? As funções, as prerrogativas do legislador municipal. Então, assim, antes de falar disso, né, Chicho, é importante dizer, né, que cada município, talvez a população, né, não tenha essa noção, mas cada município tem um número X de vereadores, dependendo Certo, da quantidade da população. O que né? determina isso? É a população? É o número de habitantes. Isso está estabelecido na Constituição? Na Constituição Federal, na Estadual e também na Lei Orgânica Municipal. Né? Então, a Lei Orgânica Municipal, o que ela é para o município em relação ao país? Ela é a Constituição do município. Né? Em relação às demais constituições do federal e estadual, né? Ela é a Constituição do município. Então, ela é quem estabelece as linhas gerais das leis municipais, das normas, do que vai existir de regra. O que o município quer e pode. Exatamente. Ela não pode ferir a Constituição Federal. Não. Então, elas são independentes, né, mas são harmônicas. Né, e uma não pode invadir a competência da outra. Um exemplo de o que pode estar na Constituição, na Lei Orgânica do Município, o Código de Postura, ela está dentro ou é uma lei acessória? Ela está dentro a regra geral dela está dentro. Diz na Lei Orgânica que o município, né, vai estabelecer regras de conduta dentro do município através de código de postura. Certo. Mas existe um código de postura. Certo. Né? Existe que é uma lei complementar. E aí nós vamos para as modalidades de leis. Sim. Né? É porque daí, assim, às vezes eu quero construir um prédio, mas eu não posso, porque eu não posso fazer, porque o Código de Postura não permite que eu faça isso. O plano diretor também é outro projeto, é uma outra lei, que ela está no escopo da lei orgânica, mas ela é individual. Exatamente. Né? Então, são as leis complementares, né, ou ordinárias, né, que são previstas, o objeto delas é previsto na lei orgânica, mas elas precisam de um tratamento separado para aprofundar, né, o que ela vai tratar exatamente. Quem é que define a quantidade de vereadores que tem numa casa legislativa? É só a Constituição ou o município tem a prerrogativa, a própria Câmara tem a prerrogativa de aumentar dentro do limite ou fazer a menos? A própria Câmara. A própria Câmara. A própria Câmara, exatamente. A Constituição, ela estabelece o limite de acordo com a população. Certo. Né? E a Câmara, ela que diz efetivamente quantos vereadores, né, na lei orgânica é que está registrado isso. Então, a lei orgânica, aprovada pelos vereadores, é que diz, nesse município terão tantos vereadores. Aquela dúvida de que tem mais vereador, gasta mais ou gasta menos. Esse valor do gasta mais, ele está dentro do orçamento do legislativo? Ele não pode gastar mais do que a lei estabelece, que é o valor da arrecadação que vai para o legislativo? E aí, se tem 5 ou 50, eles vão ter que dividir só aquele bolo, é isso? Exatamente. Assim, o que acontece? O legislativo, como poder independente, né, ele possui orçamento próprio. E esse orçamento, ele tem um limite máximo. Né? Então, que é um percentual sobre a receita corrente líquida do município. Certo. Né? Então, todo ano, né, é estabelecido para o ano seguinte, né, o percentual da receita municipal que poderá ser gasto. Isso está dentro do orçamento? Do orçamento do município. Do município. Do município. Né? Porque então, o orçamento do município não é todo da prefeitura, ele tem o executivo e o legislativo. Exatamente. Então, dividir o pão. Então, assim, mais vereadores gasta mais? Não. O gasto, ele tem um limite, né? Esse limite é constitucional, é Constituição Federal, e aí vai nos degraus das constituições, né? Certo. E o município também tem um percentual que destina lá no seu orçamento para a Câmara Municipal. Eventualmente, o que pode fazer é se gastar menos do que se pode. Exatamente. E aí devolver. O que a gente observa é que muitas câmaras de vereadores, eu acredito que tenha acontecido com Sombrio de muito tempo. Sucessivamente. Assim, sucessivamente, ser devolvida esse valor aos cofres públicos no final do ano. Certo. Vamos, se a gente puder evoluir, assim, quais são os tipos de leis previstas no âmbito municipal? É a lei orgânica,
e o que mais que estão dentro do escopo do trabalho legislativo? Existe a lei orgânica, então, que é a regra geral, né? Existem as leis complementares, né? As leis ordinárias, né? Os decretos legislativos, as resoluções. Tá, o que o decreto legislativo permite ao legislador? Qual é a função dele? O decreto legislativo, ele permite aprovar, né, a legislação de economia interna. O que é economia interna? Que regra atos do prefeito, né, e atos dos vereadores, né? Então, um exemplo de decreto legislativo, né, é quando as contas do prefeito devem ser avaliadas pelo legislativo, né? Então, quem é que fiscaliza as contas do prefeito? Tribunal de Contas do Estado, né, e o Legislativo. O Tribunal de Contas, todo ano, as contas do prefeito vão para o Tribunal de Contas e lá eles fazem análise contábil e verificam. As contas estão ok? Vem um parecer prévio para a Câmara de Vereadores, onde esse parecer prévio diz, as contas do prefeito devem ser, pelo que a gente entende, devem ser aprovadas, né? E o município, então, faz um projeto, a Câmara, um projeto de decreto legislativo que vai a plenário e esse decreto sendo aprovado, as contas estão aprovadas. Certo. Com ou sem a referência do Tribunal de Contas, positiva ou negativa, ele pode aprovar ou reprovar. Exatamente. Porque o Tribunal de Contas não é um órgão deliberativo, ele é consultivo, né? Sim. O Tribunal de Contas, ele não julga, né? Ele recomenda. Ele recomenda. Né? Recomenda aprovação ou aprovação. Ele é parecerista, né? Certo. Então, lá tem os conselheiros, né, que votam o parecer do relator, né? Mas esse parecer, ele é importante para os vereadores, né? Ter uma base de estudo. Ter uma base, mas ele não vincula a aprovação ou não. Ok, perfeito. E agora, eu sou eleito, sou vereador eleito, eu vou chegar lá, doutor Marcelo, que eu quero fazer aqui um projeto de lei que eu quero distribuir livro de graça infantil para as crianças da primeira série, livros infantis, que eu tenho aqui uma escolher, vamos comprar livros aqui, vamos distribuir para as crianças. Eu acho que o município tem que fazer para incentivar a leitura. O vereador pode fazer isso. O que é que está dentro da possibilidade legislativa do vereador? Então, Xixo, assim, em linhas gerais, né, o vereador poderia fazer qualquer projeto, linhas gerais, né? Os projetos eles podem ter iniciativa dos vereadores, pode ter iniciativa do prefeito, né, da população, 5% do eleitorado. Né? Do eleitorado ou da população? Só do eleitorado? Do eleitorado, 5%. Vamos supor assim, Araranguá tem aqui 50 mil eleitores. Esses 50 mil, 2.500 pessoas poderiam propor um projeto de lei. Exatamente. O que não significa que ele vai ser votado ou não. Exato. Certo. Então, assim, só que existem algumas matérias, né, que elas são de iniciativa exclusiva do prefeito municipal, né? E essas matérias, entre elas, estão os assuntos que têm objetivo gastos significativos, né? Como esse exemplo que tu deste, né? Esse exemplo é um exemplo que, em adquirindo livros para toda a rede municipal, que é importante, né? Mas isso vai ter um impacto orçamentário. Sim, vai custar dinheiro. Vai custar dinheiro. E esse custo de dinheiro, que é um custo significativo, né? Porque no município são muitos alunos, sim, né? Ele esbarra na possibilidade do vereador ter essa iniciativa, né? Por quê? Porque o aumento da despesa, né, eles têm que estar harmônico com a lei orçamentária, a lei de diretrizes orçamentárias, certo, e o plano plurianual. Então, essas leis, elas são estabelecidas em anos anteriores. Então, não pode
o município ser pego de surpresa, né, e fazer gastos que não estavam previstos. Então, o vereador tem que dizer de onde é que vai sair o dinheiro. Exatamente. Não, não só isso, não né? só isso. Não só isso. O vereador, em que pese ele ter possibilidade de conhecer como que anda as contas públicas, né? O orçamento é feito de um ano para outro. Então, o orçamento já está vinculado àquelas despesas, né? Com saúde, com educação, com obra. Então, Tá. o aumento Mas se lá no projeto, no orçamento do ano, que foi aprovado no ano anterior, se é aprovado em setembro, outubro, né? Por aí, né? Isso. Para o ano seguinte. Se lá tiver uma conta dentro da Secretaria de Educação que é para distribuição de livros para os alunos, um valor de R$10.000, ele pode sugerir que dentro daquela conta, os livros que sejam distribuídos sejam para crianças do ensino fundamental, ou ele também não pode fazer isso? Não, sugestão pode. Ele não pode fazer uma lei Não pode fazer a lei, né? O que ele pode sugerir, pode fazer uma indicação ao prefeito, né? Que aquele valor lá orçado seja utilizado, então, para a destinação desses livros. Né? Certo. Aí é outra figura, não é lei. Exatamente. É um requerimento, é uma indicação. Exatamente, uma indicação. O requerimento é outra coisa. O que é um requerimento? Para que o vereador usa um requerimento? O vereador apresentou requerimento para isso. Para que serve o requerimento do vereador? O requerimento ele pode fazer para várias coisas, mas o que é muito utilizado para informação, né? O vereador quer uma informação de algum assunto. Quanto que gastou na merenda no mês tal? Exatamente, né? Às vezes até quer chamar um secretário para conversar, para vir na Câmara, para conversar, para falar sobre determinado assunto. Isso tem que ser aprovado pelos outros. Tem que ser aprovado plenário. Se os outros não aprovar, não chama. Exatamente. Fica, é descartado o requerimento. O requerimento... E a indicação é aquilo que ele pede, quero arrumar luz na rua tal, ou pavimentar a rua assim, ou reformar a escola, ele vai fazer indicação. Não significa que ela vai voltar... Vai ser atendida ou não. Efetivamente ou não. Vai depender do orçamento, do plano de metas da gestão e tal. Exatamente. Muito bem. Outra coisa, se ele quer fazer um projeto do livro, por exemplo, mas ele esbarra na questão financeira, que ele não pode, qual é o caminho alternativo que ele tem? O que ele pode fazer com relação a isso? Ele tem algum outro... Ou eu quero fazer um projeto de lei em que 1% do orçamento do município seja destinado a atividades de apoio ao esporte paraolímpico, por exemplo. Qual é o caminho que ele pode, já que ele não pode interferir na questão financeira, qual é o caminho que ele tem para poder jogar essa ideia como um projeto? Bem, ele pode fazer uma indicação, certo. Né? Se ele já tiver algo formatado, né, a nível de anteprojeto, né, pode também, juntamente com essa indicação dessa matéria, mandar esse anteprojeto para auxiliar. Já é todo o projeto escrito, só que ele não é um projeto, ele é um anteprojeto. É um anteprojeto. Porque ele não tem a iniciativa do órgão competente. Exatamente. Né? Ele não pode, como o vereador, nesse caso, ele não poderia iniciar o projeto, né? Ele pode fazer um anteprojeto e encaminhar ao município, né? E, claro, o município lá pode fazer suas alterações e mandar para a Câmara, né? Se for da vontade do município e for viável também a questão... Do ponto de vista econômico. Econômico, de ponto de vista quantidade local. De pessoas atendidas. Exatamente. Né? Espaço público para isso e tal. Não, eu acho... porque há uma expectativa muito grande. Eu conversei com vários vereadores de primeiro mandato, né? Aqui de Araranguá e de outras regiões. Eu chegava lá, eu achava que eu ia fazer isso, que eu ia resolver, porque na visão tanto do vereador de estreia, quanto do próprio eleitor, é que o vereador vai lá e ele vai resolver o meu problema. O problema da minha rua, o problema da escola do meu filho, o problema do posto de saúde no meu bairro. E ele não tem todo esse poder executivo, né? Até porque não é a atividade dele. Qual é o outro aspecto importante? Por exemplo, você falou na fiscalização. Dentro desse poder de fiscalização, o que é que o vereador pode fazer no seu mandato? Então, esse ponto que tu destacou agora é uma verdade que acontece, né? A verdade... prática, né? Prática, que a gente vê muito, né? O vereador é eleito, chega na Câmara e diz, mas eu não sabia que
eu tinha esses limites todos. Que eu não posso fazer nada. De legislar. Eu não vim aqui para legislar. Eu vim aqui para fazer. Mas assim, e a população da mesma forma. Cobra. Né? Cobra do vereador. Mas assim, o que acontece? O vereador, né, a fiscalização dele é exercida desde o início da tramitação legislativa. Então, quando o prefeito ou um outro vereador propõe uma lei, né, o seu colega, o outro vereador, né, já começa a fiscalizar. Né? Então, fiscalizar o quê? Qual é a abrangência daquela lei? Né? Se ela vai trazer um gasto desnecessário. Né? Se ela vai ser efetiva. Se vai ser efetiva. Se vai resolver alguma coisa. Se vai resolver. Se vai ser... Vão conseguir colocar em prática a lei. Porque tem muitas leis que a gente não consegue, que não se consegue colocar em prática. Não vai a lugar nenhum, né? Tem leis que não são desnecessárias. Essa fiscalização, né, é exercício desde o início. E depois, claro, né, o vereador ele exerce a fiscalização nas obras, se o dinheiro público está sendo bem investido, né, se está sendo investido aonde efetivamente foi dito que iria ser. Né? Aí então você tocou num assunto que é legal. Por exemplo, a gente tem visto aí nas redes sociais, tem alguns neos políticos, vamos chamar assim, que nas redes sociais tem uma função uma ascensão muito grande. Tem aquele vereador do Rio de Janeiro que fiscaliza hospitais, que entra em creches, que vai em locais de atendimento de criança, e até como ele é da polícia, até uma posição forte é o Gabriel Monteiro, que é um youtuber, até ele é mais youtuber do que vereador, eu acho, e aí ele está sendo questionado por uma série de coisas em relação a isso. Eu, como vereador, por exemplo, eu posso ir sem avisar e visitar uma escola, é minha prerrogativa visitar uma escola, visitar um posto de saúde, entrar nas dependências públicas para ver se o serviço está sendo feito adequadamente ou não? Entendo que sim, entendo que o vereador pode. Né, desde que não atrapalhe o serviço. Né, não pode ser invasivo. Né, pode ir até o local, fiscalizar, mas não pode invadir, como se fosse uma invasão. Né, não pode chegar e entrar numa sala de aula, por exemplo. Não pode chegar e entrar num posto onde... Sem permissão. Sem permissão, onde está sendo feito um atendimento. Certo. Né? Então, essas coisas... Né, que tem que ser... é um limite difícil de ver, né? Exatamente. Porque se ele tem uma denúncia, por exemplo, de que tal escola está chovendo dentro da sala, ele vai lá no dia da chuva, ele tem que olhar dentro da sala para ver se chove. São as questões também que estão envolvidas. Daí ele chega lá, o diretor... Vamos supor que normalmente é um vereador de oposição. Ele chega lá, o diretor não deixa ele entrar, porque o diretor tem que obedecer o prefeito, a secretária de educação, não vai deixar ele entrar. E aí se cria um impasse. O que é uma coisa difícil de lidar, né? Mas assim, eu vejo que os municípios aqui, né, da MESC, pelo menos, né, não vejo que exista esse problema. Né, problema não de chuva na sala. Não, sim. Isso do vereador não poder entrar. Isso acontece em qualquer lugar. Né, é uma pena, mas acontece, a gente sabe. Né, mas do vereador não poder entrar. Eu vejo que as administrações são muito abertas para os vereadores. Né, e claro... que aquele caso, né, esses vereadores de grandes cidades, né, eles gostam muito da mídia para fazer uma popularidade, né, que não conseguiriam... Às vezes até uma certa demagogia. Enfim. Mas assim, de maneiras gerais, o vereador tem um poder relativo do ponto de vista do controle que ele pode exercer sobre a ação do executivo, de fiscalizar. Está fazendo um pavimento, eu vou lá ver, ele pode ir lá pegar uma lajota daquela e mandar fazer um teste? Se aquela lajota tem uma resistência boa, se o material é bem feito, ele pode fazer isso? Por exemplo, estou fazendo uma pavimentação na rua Getúlio Vargas. Aí o vereador foi lá conferir, ele olhou aquela lajota, ele viu, achou... tem algum conhecimento, ou levou alguém junto com ele, achou que aquela lajota não é um produto bem feito. Ele pode requisitar um material daquele para fazer uma análise, uma pesquisa para saber se aquele material está condizente com a produção, com a execução da obra? É uma pergunta que não estava no processo. É uma pergunta que não... Mas assim, o vereador não pode ir lá e pegar, simplesmente. Certo. Né? Não pode, porque é um bem público, né, que está sendo empregado
existe um projeto, né, que foi orçado, foi licitado, e aquela lajota tem aquele destino. Certo. Né? O que o vereador pode fazer é, talvez, né, aí Em tese. em tese, né, talvez requisitar que a empresa que forneça o material para fazer uma análise. Né? Agora, essa análise tem que ser feita, ao meu ver, às próprias dispensas do vereador. Do vereador, claro. Né? Do vereador, que está questionando porque, eventualmente, a boa composição do produto. eventualmente, nesse caso, a empresa vai ter tempo de preparar um material legal para encaminhar, e daí acaba que, efetivamente, o resultado não dá muito certo, né? O objetivo dele não vai ser atingido. Mas, enfim, existem formas do vereador ser efetivamente um mandatário que possa trazer resultado ao que a população espera. Vejo que sim, vejo que os vereadores... Dentro dos limites da lei. Dentro dos limites, têm formas, né, e possibilidade de ser fiscal e exercer seu mandato, né, conforme a população espera que seja feito. Né? Agora, o que muitas vezes é confuso é essa questão, o vereador pode fazer tudo. Não, não pode. Né? Mas dentro dos seus limites, há muita coisa a fazer. Principalmente ser a voz das pessoas para pedir as coisas que não conseguem, às vezes, acessar órgãos públicos, como estadual, federal, municipal. Então, ele pode ser essa voz. Né? É o que mais ele consegue fazer, eu acho. Exatamente. Né? E pedir pela população. Né? A gente vê hoje, né, os vereadores têm muito mais acesso aos deputados. Né? Então, a gente vê volta e meia recursos provenientes de emendas, né, federais, estaduais, chegando nos municípios, porque os vereadores foram lá pedir essas emendas. Que, em última instância, é o principal cabo eleitoral de qualquer representante estadual e federal. Né? Ele está ali para isso, por isso ele tem que ir buscar. Exatamente. Eu acho que isso veio com a ascensão das emendas impositivas. Estadual, nacional, primeiro foi federal, agora tem estadual. Você acredita que se possa evoluir para existirem em breve emendas impositivas municipais, ou isso é muito improvável? Bem, eu tenho uma ideia de que os municípios, né, por conta da concentração de receita federal, né, os municípios têm ficado muito mais na administração de pessoal do que com o seu orçamento, próprio, com o dinheiro que tem. Com o dinheiro que tem do que a realização de obras. Tenho visto isso. As questões, né? Vou esticar um pouquinho a conversa. As questões que têm a ver com recursos vinculados, a obrigatoriedade de investimento na educação, obrigatório de investimento na saúde, não que não seja importante isso, né? Até porque eu acho que se gasta mais do que o necessário. Mas essa obrigatoriedade engessa muito a gestão pública no âmbito do município, que é onde as coisas acontecem? Vejo que sim. Né? Não, exatamente. Os recursos são importantes, é importante esse investimento, né, mas ingesta porque os municípios têm o percentual para investir. Né? São obrigados a investir aquele percentual. Então, né? E às vezes, mas como tu fala, às vezes investe até muito mais, né? Não na questão da educação, porque a educação tem um 25% ali. Mas o Fundeb, tem um monte de coisa, acaba sendo mais da metade do orçamento do município sempre vai para a educação. Porque contra a folha de pagamento, contra tudo, vai muito dinheiro. Exatamente. Mas só para concluir aquela... Sim. Então, assim, como, ao meu ver, né, os municípios ficaram muito mais na gestão de pessoal, por conta até dessa grande briga do FPM, né? Certo. Que aumenta uma migalha, né? E sempre tem 13, 14, 12, fica sempre naquela... E sempre tem uma luta dos prefeitos, vereadores para aumento. Estão lá essa semana. Né? Os municípios ficam dependendo desses recursos, né? esses recursos federais e municipais e estaduais, né? De convênios, né? E de verbas destinadas especificamente para fazer as ruas. Né? Certo. Então, hoje,
Dificilmente um município consegue fazer uma rua sem vir um dinheiro recurso de fora. Um dinheiro de fora. E para você ter uma ideia, às vezes a gente fala muito, concentra muito no federal, né? Porque é um bolo grande. Mas no ano passado, aliás, no ano de 2020, só Sombrio, o município de Sombrio, que é o município onde o senhor atua, a receita de ICMS, o valor arrecadado pelo Estado de Santa Catarina de ICMS foi de 413 milhões de reais. Só em ICMS, o valor que está na gasolina, na energia elétrica, na compra do mercado, 413 milhões de reais. E eu vejo que vai voltar para o município 6,5% desse valor. Então, o grande vilão às vezes é o governo federal, mas no governo do estado fica muito dinheiro para a quantidade que volta do estado para o município. É uma desproporção muito grande e é preciso ver isso. E eu imagino, e há 10 anos atrás, esse valor era 250% menor. Então, cresceu muito a receita no estado e no governo federal, e pouco no município. E com muito pouco, o município faz muito. Com muito pouco. Tanto é que o professor acaba de dizer que com 5, 6, 10 milhões que vem de emendas, eles fazem bastante coisa que resolve o problema. A vida poderia ser melhor. 9,6, doutor Marcelo, muito obrigado pela sua participação, mas alguma consideração que o senhor acha importante destacar nessa expectativa da população em relação ao legislativo? Xixo, eu agradeço, né, a oportunidade por vir aqui, né, e contribuir, né. Eu acredito que os vereadores hoje fazem muito mais do que já fizeram há 20 anos, né. Claro que hoje tem mais possibilidades, né, mais mecanismos, né. Os há 20 anos atrás também faziam, né, mas hoje existe muito mais possibilidade disso, né. Os vereadores estão muito mais próximos das demais esferas, né? Muito mais esclarecidos também. Muito mais esclarecidos, né? E hoje, né, a gente vê os vereadores muito mais proativos, né? Muito mais proativos, talvez até pelas facilidades que existem. E pela própria população que pressiona mais. Também, né? A população também está mais esclarecida. Exato. Né? Poderíamos falar muito mais de processo legislativo aqui, né? Mas eu agradeço a oportunidade, digo que estamos sempre à disposição. Ok. Né, não, foi uma boa conversa. Né, da TV Sul aí. Uma boa conversa. Tá, tem muitas, esse ano vai ter muitas questões que juridicamente são importantes esclarecer. A questão do processo jurídico da eleição, o calendário, essas questões que envolvem o próprio o que pode ou não pode o candidato fazer. Todas essas coisas são elementos que vão precisar muito da luz do saber jurídico, né, sobre esse processo. Sim. Olha, só mais uma coisa, se eu pudesse contribuir para a questão das eleições, nesse momento, né, as eleições que se aproximam. Sim. Aí, eu contribuo para que os eleitores se dirijam ao cartório eleitoral ou através da internet para verificar a situação do seu título. Tá? Porque isso é uma coisa... Então, até dia 4 de maio, né, precisa verificar se o título está apto, né, porque está em dia. Se está em dia, se tem alguma coisa para alguma mudança de domicílio eleitoral, né, porque isso é importante. Às vezes aquela pessoa chega na urna e se depara com uma situação, né, de um cancelamento de título ou até um domicílio eleitoral que não foi alterado. Ok, daí já chegou lá, vai votar, não tem como votar e fica desesperado. Exatamente. 9,9, muito obrigado, doutor Marcelo, mais uma vez pela visita. Espero vê-lo de novo aqui. Vamos discutir outra. Vou lhe usar como meu consultor quando eu tiver alguma dúvida legislativa. Pode ser, né? Claro, obrigado, Xixo. Obrigado que nos assiste. E a gente está à disposição. Ok. 9,9, vamos ao intervalo e voltamos na sequência com o Sul Notícias. Tem previsão do tempo, o Coutinho já está me ouvindo e está esperando. Hoje fui eu que esqueci dele.